Olá, crianças, tudo bom? Vamos estudar História. Em História, nós vamos fazer no livro as páginas 242 até 251 e na ficha as páginas 131 até 136, ok? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os serviços públicos. Nós já falamos em História sobre, deixa eu só lembrar aqui, os espaços públicos, né? As ruas, as praças. Nós falamos sobre os espaços de poder, né, que são as pessoas, os lugares que administram a cidade, o país, o estado. E hoje nós vamos falar sobre os serviços públicos. O que são os serviços públicos, gente? Página 242, tá aí, ó. Serviços públicos são serviços fornecidos pelos governos para toda a população. Toda a população tem direito a esses serviços. Esses serviços podem ser tratamento de esgoto, iluminação pública, assistência médica, segurança, educação, coleta de lixo, fornecimento de água. Esses são os básicos, né? Exemplos dos serviços públicos básicos que uma cidade precisa. Nós vamos falar sobre eles, né? Não necessariamente eles funcionam muito bem, né, em todas as cidades. Existem cidades que o funcionamento é excelente, outras não. Mas são serviços públicos que vocês precisam saber. Vamos lá? Página 243 começa a falar sobre a educação. É um serviço público que todos têm direito. Atualmente, quase todas as cidades possuem escolas. A maioria dos países considera a educação algo obrigatório para as crianças. Escola é o local destinado ao ensino e à aprendizagem de alunos sob a orientação de professores. Existem as escolas públicas e particulares. As escolas públicas são oferecidas gratuitamente pelos governos municipal, estadual e federal. Nós, né, vocês estudam numa escola particular, onde os seus responsáveis pagam para que vocês possam estudar. Mas existem as escolas públicas onde, né, os alunos estudam e é o governo que oferece, né? Os pais não precisam pagar para que seus filhos estejam ali dentro. Toda criança tem o direito de estar na escola. Isso, inclusive, é uma obrigação do pai, da mãe, do responsável colocá-lo na escola. Se tiver uma criança em idade escolar que está fora da escola, o governo, né, os órgãos públicos responsáveis por isso, podem ir acionar esse pai ou essa mãe, esse responsável, pelo fato do filho não estar na escola, porque é uma obrigatoriedade. Estou falando da nossa realidade, do Brasil, tá? Em muitos outros países também é obrigatório. Não em todos, mas na grande maioria. Aqui no Brasil é obrigatório. A criança precisa estar na escola, né? Na sua idade escolar, tá bom? Continuando. Escola no passado. As primeiras escolas brasileiras foram criadas pelos padres jesuítas por volta de 1550. Mais tarde, ou seja, eram os padres que eram os professores, as aulas aconteciam nas igrejas. Mais tarde, em 1827, o imperador Dom Pedro I determinou a criação de escolas em todos os vilarejos e em todas as cidades. Antes dessa determinação, somente as pessoas ricas podiam estudar, e geralmente apenas os meninos estudavam. Lá no comecinho, só quem tinha direito ao estudo eram os meninos, né? Entendiam-se, né, a sociedade acreditava que as mulheres elas não precisavam estudar, porque a função delas era ficar em casa, tomando conta da casa, fazendo a comida, limpando a casa, tomando conta dos filhos, criando os filhos. E os homens aqui iam para as ruas, né, trabalhar, por isso somente os meninos precisavam estudar. Graças a Deus isso mudou, né, gente? No fim do século XIX, entre 1801 e 1900, as escolas passaram a ser gerenciadas pelo governo e aos poucos tornaram-se acessíveis a toda a população. Como se pode perceber, as escolas também têm uma história. Provavelmente a escola em que você estuda passou por várias modificações ao longo do tempo, até se tornar a que ela é hoje, né? Ela começou pequenininha, somente com uma unidade, vai crescendo. Hoje em dia temos várias unidades, né? Tudo tem uma história, né, gente? Tudo começa de um jeito e vai evoluindo. Com a escola não é diferente. Aí tem a imagem do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, em 1856. Esse colégio existe até hoje e é um colégio bem famoso de nome.
Passando para a página 244. Observe o gráfico a seguir. Aí tem aí um gráfico, né? Nós vamos observá-lo e nós vamos responder as perguntas através da observação dele, tá? Vamos lá. Letra A. Identifique o título do gráfico. O título é muito importante porque ele nos diz sobre o que fala esse gráfico, né? Então, qual é o título? Número de crianças matriculadas em escolas públicas de Canto do Buriti, no Piauí. Letra B. Em qual ano houve maior número de matrículas? Ó, vamos entender. De azulzinho, de acordo com a legenda, é a educação infantil. E o laranja, de acordo com a legenda, é o ensino fundamental, né? Então, em qual ano houve maior número de matrículas? É onde tem a barrinha maior, né? Qual ano? 2007 ou 2017? Em 2007, né? C. Escreva o número de crianças que foram matriculadas na educação infantil em 2017. Educação infantil é o azulzinho. Quanto? Em 2017? 500, né? É o mesmo, inclusive, em 2017 e 2007, né? O quantitativo da educação infantil é o mesmo. D. Escreva o número aproximado de crianças que foram matriculadas no ensino fundamental em 2007. Por que ele fala o número aproximado, gente? Porque a barrinha não tá na linha. Se ela estivesse na linha, seria um número exato, corretinho. Mas como ela não tá na linha, ela tá no meio, a gente não tem como dar a certeza do número correto. Então, é uma aproximação. Tem que ser um número entre 4.500 e 4.800, talvez, né? Então, você pode colocar aí, se você colocar 4.600, 700, 800, vai estar certo, porque tá aí nesse meio. Aí você coloca o que você acredita que é, tá bom? Outro serviço público é a saúde. A oferta de serviços de saúde, a construção e a manutenção de hospitais também fazem parte dos serviços públicos que o governo deve oferecer à população. No Brasil, assim como a criação das escolas e a criação dos primeiros hospitais está relacionada à história da Igreja Católica, que foi a responsável pela fundação da Santa Casa de Misericórdia na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Na atualidade, existem hospitais públicos que atendem a toda a população. Existem muitos hospitais públicos. Infelizmente, ainda são poucos para a quantidade quantidade da população, que é muito grande, né? Mas existem, eles estão aí, às vezes é difícil, é precário o atendimento, mas a saúde faz parte dos serviços públicos oferecidos à população. Outro serviço público é o lazer. Você sabe o que significa lazer? É quando dedicamos um tempo para realizar uma atividade que nos divirta, que nos dê descanso, que nos traga prazer. O direito do lazer é garantido pela Constituição brasileira. Por essa razão, os governantes têm o dever de manter os locais públicos onde a população possa ter lazer. O lazer é importante, gente, para a nossa saúde mental, né? Nós temos o trabalho, temos as obrigações, mas a gente precisa do momento de lazer também para ficar bem conosco mesmo. E isso é um direito que nós temos. Espaços, né, públicos destinados ao lazer. São as praças, parques, ruas que às vezes são fechadas nos finais de semana, né, para que os moradores possam passear, fazer o que desejarem, né? Nesses espaços é possível realizar atividades esportivas e brincadeiras, coisas que relaxam, né, o ser humano. O lazer auxilia no bem-estar e na qualidade de vida da pessoa, ou seja, promove a dignidade da pessoa humana. Aí embaixo tá escrito assim, ó: existem muitas formas de lazer. Numere de 1 a 9 as atividades de lazer que você considera a favorita, as melhores para você, ok? Marca aí. Pessoal, né? Página 246. Teatro. Você já foi a um teatro? O que você achou? Você assistiu qual peça? Você gosta mais das peças divertidas, assustadoras ou dramáticas? E aí? Responda essas perguntas aí para você mesmo. Você sabia que o teatro é uma das formas de lazer mais antigas? Teatro é a arte de imitar e interpretar. Na Grécia Antiga, o teatro era bastante popular. Havia locais específicos para as apresentações teatrais, que eram chamados os teatros de arena.
No Brasil, os primeiros teatros foram construídos há 200 anos. O Real Teatro São João foi o pioneiro, ou seja, foi o primeiro. Ele foi construído em 1813 e passou por várias reformas. Atualmente, o local é ocupado pelo Teatro João Caetano. Em um teatro são realizadas encenações artísticas como comédias, dramas e musicais também. Mesmo com a invenção do cinema e da televisão, nenhum deles substituiu o teatro, onde existe uma interação direta entre os atores e o público, né? É muito legal um teatro. Se você não foi, peça ao seu responsável para te levar. É bem legal, eu gosto muito. Às vezes não é muito barato, mas é legal de assistir, é uma coisa diferente, né? Porque no cinema a gente vê na tela, não, a gente vê as pessoas mesmo, bem pertinho. Fala pra sua mãe procurar aí um teatro. No momento não, né? Porque no momento a gente não tá podendo ir a lugar nenhum, está proibido essas atividades de teatro. Mas depois que abrir pra ela procurar, que consegue achar um baratinho, tá bom? Pra vocês irem ver. Outro serviço público são os serviços de segurança, que aqui tá um pouquinho precário, né, pra gente. Mas é um serviço público e nós vamos estudá-lo também. A segurança pública é um dos serviços básicos prestados à população. Desde as primeiras cidades do Brasil, uma das funções das casas da Câmara e cadeia era zelar pela segurança dos moradores das cidades. Temos a polícia, que faz parte da segurança. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, não existiam policiais. A segurança era feita pelos moradores das vilas e das cidades, que se organizavam em grupos ou pela Guarda de Portugal. A justiça era executada pelos vereadores e os vereadores da Casa da Câmara e Cadeia. Algumas pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente e isso acontecia no Pelourinho, que é onde eu falei que é o local que representa a justiça, né? Os governantes acreditavam que essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes, né? Quem cometesse um crime era castigado ali no meio para que toda a cidade visse. Assim, eles acreditavam que conforme a cidade, né, eles estariam vendo o que aconteceu com o criminoso, eles não fariam também porque aconteceria com eles também. Assim era feita, né, a segurança naquela época. Tem também os bombeiros. No passado, os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários, ou seja, pessoas que estavam próximas, que tinham como ajudar, iam lá e ajudavam a apagar. E os bombeiros eram avisados por 3 tiros de canhão, ou pelo soar dos sinos da igreja, né? Não existia telefone naquela época, então eram essas maneiras de avisar os bombeiros. Cada badalada indicava o local do incêndio. Imagina, gente, que loucura, assim. Mas, como não existia, eles tinham que dar um jeitinho. As pessoas ajudavam como podiam, passando de mão em mão baldes de água que vinham das fontes. Você consegue imaginar isso, gente? Um do ladinho do outro, passando de mão em mão em balde? E a gente às vezes reclama da vida, né? Hoje em dia é tão bom, porque tudo é mais prático, né? Na atualidade, as cidades dispõem do serviço de corpo de bombeiros, que conta com aparelhos, tecnologia e funcionários preparados para atuar em qualquer emergência, né? Hoje é diferente, bem diferente. Página 248. Aí nós temos saneamento básico, iluminação e coleta de lixo. Na atualidade, as cidades possuem um conjunto de serviços que prevê o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e limpeza dos locais públicos e coleta de lixo. Graças a Deus, né, gente? Abastecimento de água. Você já estudou as ruas e as cidades do Brasil do passado. De acordo com o que você estudou, o abastecimento de água nas casas eram feitos pelos próprios moradores. Eles iam até as fontes buscar, né, a água que precisavam para a sua casa, ou eles poderiam ir em rios também. No Brasil, existem lugares onde as pessoas precisam ainda hoje buscar água em poços ou em rios. Mas, em grande parte das cidades, o serviço de abastecimento de água já possibilita que a água chegue direto na sua torneira da sua casa, né? Graças a Deus. Facilita muito a nossa vida, né? Imagina ter que ir buscar água num rio, numa fonte para você tomar banho, fazer comida, né? Nós, hoje em dia, temos o privilégio de abrir a nossa torneira e a água já estar ali pra gente. A coleta de lixo, aí do lado tem a foto de uma fonte, tá vendo? A coleta de lixo.
Você sabia que nós já falamos sobre isso, cada brasileiro produz em média 500 gramas de lixo por dia? Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Imagine a quantidade de lixo produzido por dia. É muito grande a quantidade de lixo, né? O serviço de coleta de lixo é realizado pela prefeitura e é relativamente recente na história das cidades. Quando o Brasil era colônia de Portugal, esse serviço não existia. Eram os moradores que davam o destino para o lixo. E muitos dos moradores jogavam o lixo nas ruas. Era comum que as pessoas arremessassem sobras de comidas pelas janelas das cozinhas das casas. De acordo com o relato dos moradores da época, as ruas da cidade eram cheias de urubus e ratos. Ai, gente, imagina! Que se alimentavam de lixo despejado nas ruas. Existem pessoas também que queimam o seu lixo, né? Às vezes muito no campo, isso acontece. Sobre a presença de ratos nas cidades coloniais, leia o texto a seguir. Muitas das melhores casas estão de tal forma repletas deles, que durante o jantar não é incomum vê-los passando pelas salas. Gente, imagina um negócio desse! Ui, Jesus, a higiene era péssima naquela época, né? Graças a Deus hoje nós temos uma coleta de lixo. Mas existem locais, né, onde não passa o lixo. Lá no nosso sítio, por exemplo, no sítio dos meus pais, o lixo só passa uma vez por semana e quando passa, acho que é toda quinta-feira. Quando não passa, meu pai e minha mãe, eles são obrigados a botar fogo no lixo, né? Não é bom o fogo, porque faz mal, né, para o meio ambiente, mas eles são obrigados a fazer isso. Página 249, um outro serviço público é a iluminação pública, ou seja, a iluminação das ruas. No passado, os seres humanos usavam a claridade da lua, das fogueiras e as tochas para iluminar suas noites. Muito tempo depois, inventaram as velas, as lamparinas e os lampiões. No século XIX, as ruas das cidades brasileiras eram iluminadas por lamparinas à base de óleo de baleia. Todas as noites eram necessárias que alguém fosse acender, uma a uma, as lamparinas das ruas. Por esse motivo, a pesca de baleia se tornou uma atividade importante no litoral brasileiro. Algumas cidades, como Armação e Laguna, localizadas no litoral do estado de Santa Catarina, se dedicavam a essa atividade de pesca de baleias. No início do século XX, a luz elétrica se popularizou. Desde então, a iluminação pública se tornou muito importante, pois ela contribui para a nossa segurança. Permite que as pessoas desfrutem dos espaços públicos no período noturno. Facilita e orienta a circulação nas ruas e nas estradas. Nessa imagenzinha de cima, nós vemos, né, as pessoas que todas as noites passavam para acender as lamparinas nas ruas, né? Tinha funcionários para acender as lamparinas nas ruas. Hoje em dia não precisa mais disso, né? E antes, gente, quando não tinha a luz elétrica, né, a luz, praticamente as atividades das pessoas terminavam ao anoitecer. Anoitecia, 5, 6 horas, as pessoas já iam dormir, porque não tinha luz, né? É mais difícil fazer as coisas no escuro, né? Hoje nós temos a possibilidade de realizar diversas atividades no período noturno, né? Depois que o sol vai embora, porque nós temos a luz. Página 250, nós vamos até a 251. Vamos lá? Tem uma brincadeira aí, que não tem como a gente fazer. Número 1, mão na massa. Leia com atenção o trecho da Constituição brasileira a seguir. Diz assim, ó: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social. A proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É um artigo de uma lei, né? Vamos ver o que a atividade manda fazer sobre esse artigo. Letra A. Circule com lápis da sua preferência os serviços públicos que estudamos neste capítulo, que aparece nesse trecho. Nós estudamos, circula aí, educação, nós estudamos saúde, nós falamos sobre lazer e falamos sobre segurança. Mas todos esses serviços que estão aí são serviços públicos que o governo precisa nos dar. Mas nós já falamos sobre esses 4. Página 251, letra B. Você acha que o governo brasileiro oferece a todos os cidadãos os serviços públicos que aparecem na lei? E aí?
Você acha que o governo brasileiro nos dá todos esses que estão aí? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. E aí? Ele dá, né, gente? Mas ele dá da maneira dele. Muitas vezes de forma precária. Se ele desse tão bem, nós não precisaríamos pagar escolas para os nossos filhos, nós não precisaríamos pagar o plano de saúde, porque o governo nos dá. Mas, muitas vezes, esse serviço ele vem de forma precária. Nós precisamos pagar. E acaba que nós, que desejamos ter algo melhor, precisamos pagar por um serviço melhor. Mas ele dá. 2. Dos serviços públicos que você conhece, qual você considera o mais importante? Aí é uma resposta pessoal, você escreve aí. 3. A coleta de lixo é um dos serviços públicos que fazem nossas cidades funcionarem. Você já parou para pensar em quanto lixo você produz por dia? É muito ou pouco? Responde aí. 4. Como era feita a iluminação das cidades antes da invenção da luz elétrica? Era feito com lamparinas, né? Que utilizavam óleo de baleia. Lembra que nós falamos ali atrás? E é uma pessoa acendendo todas as lamparinas todos os dias à noite, ele passava acendendo. Agora vamos fazer a ficha, página 131 até 136. Vamos lá. Na página 131 é uma atividade que vocês vão fazer sozinhos. Diz assim, ó. As escolas têm uma história. Assim, escreva uma carta para alguém do futuro contando como é a sua escola. Então você vai escrever aí como é a sua escola e depois vai fazer um desenho da sua escola. Na página 132 também é pessoal. Você vai fazer um desenho do local onde você mora, no qual apareçam pessoas trabalhando no serviço público. Então você tem que desenhar algum local que tenha serviço público, ok? Página 133. Escreva 2 frases nas linhas a seguir sobre atividades de lazer que existem no lugar onde você vive. Onde você vive, o que você pode fazer de lazer? 2 frases. 2. Essa eu vou fazer com vocês. Leia as frases a seguir e circule as que descrevem situações do passado das cidades coloniais. Então, só vamos circular coisas falando do passado. Os bombeiros eram avisados dos incêndios por tiros de canhão. Sim, pode circular a letra A. B. As pessoas ajudavam a apagar os incêndios enchendo baldes com água nas fontes que eram passados de mão em mão. Isso aí, pode circular. C. A coleta do lixo era feita pela prefeitura, que também dava destino aos seus resíduos. Não, isso não existia. Lembra que a gente falou que a coleta de lixo ela é relativamente nova, né? É recente. D. As pessoas jogavam lixo pelas janelas, sendo que ratos e urubus eram comuns nas ruas das cidades. Verdadeiro também. Pode circular a letra D. Página 134. 3. Faça uma pesquisa sobre os serviços prestados pelos bombeiros. Marque com um X coisas que os bombeiros fazem. Vamos lá? Letra A. Serviço de guarda-vida? Sim. Quando nós vamos nas praias, tem lá os guarda-vidas. Eles são bombeiros. B. Fazer panfletos e vídeos para canais de YouTube? Não. C. Prender criminosos? Não. D. Combate a incêndios florestais? Sim. E. Resgates em altura? Sim. F. Receitar remédios e tratamentos? Não. G. Intervenção em incidentes com produtos perigosos, tal como gases inflamáveis, substâncias tóxicas, etc. Sim. H. Vistoria técnicas das condições de segurança em edificações, estádios ou qualquer outro local de grande concentração pública. Sim. Os locais para que eles possam abrir, eles precisam de uma vistoria dos bombeiros para ver se ele está apto a abrir, se ele está seguro. No número 4, você vai ajudar, né, o bombeiro chegar no incêndio. Andando pelas casas que têm os números 1 e 2. Não pode passar por casas que não possuam os números 1 e 2. Página 135. Número 1. Assinale com um X os problemas que uma cidade que não tem saneamento básico pode apresentar. Que não tem saneamento básico, gente. Saneamento básico é tratamento do esgoto, né, gente? A água encanada. Quando o esgoto tem
os ralos para que o esgoto desça, né? Isso é saneamento básico. Arborização? Não. Águas poluídas? Sim. Se não tem saneamento básico, vai poluir as águas. Lixo jogado pelas ruas? Sim. Coleta de lixo também faz parte de saneamento básico. Hortas comunitárias? Não. Esgoto a céu aberto? Sim. Se não tem por onde o esgoto descer, ele vai ficar ali. Diminuição de doenças? Não, pelo contrário. Se o esgoto não tem fim, ele aumenta a doença. Então, vai marcar as letras B, C e E. Observe no exercício anterior quais problemas você marcou. Como você pode contribuir para solucionar esses problemas? Nós marcamos águas poluídas, lixo jogado pelas ruas e esgotos a céu aberto. O que nós podemos fazer? Nós podemos tentar diminuir a produção de lixo, não jogar o lixo nas ruas, né? E não poluir as águas. É o mínimo que nós podemos fazer. 3. Observe as imagens abaixo e escreva qual apresenta a iluminação do passado e qual apresenta a iluminação do presente. A primeira imagem é passado e a segunda presente, né? São os postes de luz. São bem altos, porque ninguém precisa ir lá acender. Na página 136, aí é com vocês. Nós já estudamos sobre isso também. É uma atividade sobre a coleta seletiva, né? Sobre as lixeiras. Então, vocês vão fazer essa página sozinhos, 136. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Tchau!